portaria autorizando os novos preços dos Correios foi publicada nesta segunda-feira, dia 3 de abril, no Diário Oficial da União pelo Ministério das Comunicações. O aumento dos serviços postais foi de 5,49%. Dessa forma, o valor da postagem de uma carta nacional passa de R$ 2,35 para R$ 2,45. Já a postagem de um telegrama passa de R$ 14,30 para R$ 14,90. De acordo com o Ministério das Comunicações, esse reajuste reflete a inflação de 2022. Eu sou Larissa Machado e esse foi mais um Giro Sindical do Plantão Ecetista. Até a próxima edição. E aquelas pessoas que não levou nenhum tipo de documento para o sindicato, ela entra nessa ação da federação? Ah, sim. Então, nós temos cerca de 400 trabalhadores individuais e plurimas. Veja, todos de Goiás que estão utilizando moto tiveram no ano passado a implementação dos dois valores sem desconto, por força dessa liminar da federação. Mas isso é provisório. Essas individuais e plurimas que estão transitando no TST, quando elas voltam, a gente faz o quê? Pede para o juiz transformar aquela decisão, aquela rúbrica que é provisória em definitiva, porque está individual, transitou em julgado. Então não tem mais para onde o Correio recorrer para aquela pessoa. E a gente pede para vocês pedirem ao trabalhador ficha cadastral e financeira para a gente fazer a execução das retroativas. Aquele trabalhador que ligar lá para o Thiago tem a lista de todos os 400. Não tiver naquela lista, ele vai fazer a execução da ação da federação, nós já estamos fazendo. Então ele vai pedir ao Thiago, me dá o rol dos documentos que eu preciso enviar, o Thiago vai falar que ele está assumindo essa demanda, já que você está tão envolvida com o PCCS, que é uma demanda muito grande, está se desgastando bastante. Então, é ligar para o Thiago, perguntar se está na lista, não estando na lista, o Thiago vai passar um rol de documentos e a gente vai fazer a execução provisória da sentença da federação. O que significa isso, Diego? Você sabe que quando transita em julgado a demanda e a gente começa a execução, tem uma série de trâmites ainda da execução. Definir valor, definir índice de reajuste, juros, período, rúbricas, reflexo. Isso gera uma discussão longa no processo. Veja o PCCS. É claro que o do ABC não é tão amplo quanto o do PCCS, mas vai gerar alguma discussão. A gente não precisa esperar a sentença da federação transitar em julgado, porque ela já está numa etapa bem avançada no TST. Além do TST, ele só tem o STF, então vamos dizer que uns 10 meses, 12 meses, transite em julgado da federação. Nesses 10 meses, 12 meses, a gente já vai adiantando aqui o cálculo do trabalhador e as discussões em relação a esse valor. Não vai poder emitir o precatório do RPV, vai ter que esperar transitar em julgado da federação. Então já discute tudo isso e fica só aguardando transitar para expedir a ordem de pagamento. Doutora, e essas pessoas, por exemplo, tem um trabalhador que teve nessa função autorizada há um tempo, hoje ele não está mais. Ele também pode mandar essa documentação? Então, essas individuais plurimas, que tem 10 pessoas que já estão transitando, não? O que acontece quando chega aqui? A gente pede ao juiz, como eu disse, para transformar em definitivo a implementação feita no ano passado. E pede então para o Correio comprovar que fez isso no processo, para a gente encerrar essa etapa e passar para a etapa da liquidação das vencidas. Então vamos dizer assim, 10 pessoas. O Correio vem e fala, olha, dessas duas, esses dois aqui saíram da empresa, então não tenho como implementar para eles. Está aqui o comprovante de que eles saíram, o TRCT e a ficha cadastral. O que essa pessoa vai ter direito? Ela continua no processo, mas para executar de novembro de 2011 até a data que ela saiu da empresa. Aí o Correio vai lá e fala, daqueles 10, olha, mas esses 4 aqui, eu não tenho como implementar porque eles não estão mais na função moto. Um está com carro, o outro é um SO, o outro foi transferido de Goiás, né? Então ele vai lá e fala o porquê que não implementou. E esse também vai ter direito às vencidas todas, mas se eventualmente voltar a utilizar a moto para entrega, o Correio já está ciente que terá que pagar as 2 multas. Aí sobram os demais dos 10. O Correio vem e fala, para estes que estão na moto hoje, eu implementei. A gente tem que ter ideia o seguinte, quando a gente estiver fazendo o cumprimento da sentença, a pessoa estiver na moto, será implementado. Se ela estiver no cumprimento da sentença, não estiver na moto, não será implementado, mas quando ela vier a utilizar a moto, será implementado.
E aquela pessoa que fica, sai, que é essa a sua pergunta. Ora, toda vez que ela for utilizar moto, ela tem que ter as duas públicas. E todas as vezes que ela já utilizou moto, ela vai poder cobrar do correio, que é o que a gente chama de retroativos não vencidos. Tá bom? E quais são esses documentos necessários para que ele possa entrar nessa ação? Tanto Da execução da do EMA da Sim, federação. muito bem. RG, CPF, comprovante de endereço, ficha cadastral atualizada, tirando o aplicativo, e ficha financeira de 2014 até agora. Então, você é trabalhador que já esteve na função motorizada, moto, ou está, entre em contato com o secretário-geral, o Tiago, ou com qualquer outro dirigente que a gente vai estar direcionando você para o Tiago, para saber qual a documentação você deve levar, ou se precisa se já levou, se está precisando de outra documentação, para que você possa estar desfrutando dessa ação também. Esse foi mais um bate-papo jurídico, Sintec GO na luta sempre. Bom dia! Nesta edição do programa Plantão Estetista, estamos recebendo aqui o fisioterapeuta Alexandre Duarte, que também é agente de Correios. Seja bem-vindo, Alexandre. Muito obrigado, Larissa. Agradeço a todos pela oportunidade de estar aqui. E hoje nós vamos conversar sobre doenças dos trabalhadores. E hoje nós vamos conversar sobre as doenças que mais acometem os trabalhadores dos Correios, né, os carteiros, atendentes. E para começar, eu queria, Alexandre, que você explicasse o que é a fisioterapia. Qual que é a diferença dela para a medicina? Ok. Então, pessoal, primeiramente, né, é muito prazer. Sou Alexandre Duarte, agente de Correios, amo essa empresa, assim como a maioria de todos vocês, onde a gente luta, né, para que ela seja sempre uma empresa 100% pública, 100% de qualidade. Estamos sempre lutando pelos nossos direitos. E a área da saúde do trabalhador é uma área também muito importante. A fisioterapia é uma ciência da área da saúde, né? Antigamente a gente tinha só a medicina como carro-chefe da área da saúde, mas com o avançar, né, do mundo globalizado, outras ciências da saúde também foram se desenvolvendo aqui no nosso país. Nós podemos citar aí, né, a nutrição, a psicologia, né, a própria fisioterapia, tá? Então a fonoterapia. Então, tudo isso são ciências da saúde que vêm para agregar, tá, mais qualidade de vida à saúde das pessoas. A fisioterapia, por si só, ela trabalha, tá, com doenças osteomusculares. Então, tudo que é muscular, tudo que é osso, tudo que é tendão, tudo que é ligamento, nós temos, então, a competência de avaliar, de tratar, de diagnosticar algumas patologias, né? E em conjunto, nós chamamos de equipe multidisciplinar ou ultradisciplinar. Então nós associamos esses nossos conhecimentos para que a pessoa ou ela restabeleça a saúde, ou que ela reabilite essa saúde e volte cada vez mais à normalidade da sua vida antes do processo da doença. É isso. Certo. E hoje, Alexandre, quais são as doenças que mais acometem os trabalhadores dos Correios, principalmente carteiros, que a gente sabe que Sim. ali tem uma jornada de trabalho mais árdua, né, Sim. de caminhar, de carregar peso, o OTT e o atendente. Muito bem, vamos lá. Como você mesmo falou, e falou bem, né, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, por mais que há uma discussão, né, se ela é KNAI 2, KNAI 3, o que é o KNAI? É um código que toda empresa tem, é uma classificação de toda empresa. E uma das características dessas classificações econômicas e de atividade dessa empresa é determinar qual é o fator de risco que essa profissão, que essa atividade laboral ocasionará nos seus trabalhadores, nos seus colaboradores, nos seus funcionários. Tá? E se você fazer um Google, dar um Google rapidamente aí e questionar, né, qual que é o KNAI dos Correios, lá aparece que é KNAI 2. Entretanto, já há uma discussão jurídica bem avançada, né, para que se alterasse para grau 3. O grau 1, né, que é o mais leve, vamos assim dizer, dos graus, tá, ele acometeria menos riscos de saúde do que um grau 2, ou seja, há presença de risco para essas pessoas. O carteiro,
O carteiro mesmo, aquele que está lá triando cartas, encomendas, e depois de triar, organizar, manipular, ele vai para a rua para fazer a entrega, hoje ele está sim, né, sobre o maior grau de risco. Primeiro, por quê? Porque quando ele está lá trabalhando com essas encomendas intraloco ou dentro do seu local de trabalho, né, e vou até abrir um parênteses aqui, Larissa, porque antes essa discussão seria uma discussão somente dos Correios. Mas hoje, né, nós temos várias e várias empresas multimodais de logística trabalhando nesse mesmo formato. Né? Eu não vou aqui citar nomes, né? Mas nós temos, e todo mundo conhece, várias e várias empresas que têm um nicho de mercado muito parecido com os Correios. Então, o que a gente está falando aqui, você que está nos acompanhando, né, e conhece alguém que presta serviço em outras empresas, pode compartilhar essa informação, porque é super importante para todos. Então, quando você está ali manipulando essa encomenda, você já tem um risco biológico iminente. Eu não sei de onde veio essa encomenda, quantas pessoas manipularam essa encomenda, se tem algum agente patogênico, até mesmo, né, químico, que pode me gerar algum tipo de doença. Então, ali eu já começo a ter um risco. Tá? Nós temos riscos químicos, físicos, biológicos. Então, esse já seria um risco biológico e químico. Depois que ele organiza tudo isso, nós temos a questão do peso. Porque todo objeto tem peso. Né? Se eu pego esse copo com água, ele tem um peso, diferente já deste álcool em gel e assim por diante. Então, cada objeto ele possui um peso. E todo peso, tá? ele descarrega uma sobrecarga no nosso sistema. Seja o sistema muscular, né, o sistema músculo-esquelético, e é óbvio que quanto mais pesado o objeto, maior a sobrecarga que eu vou ter nas minhas articulações, nos meus músculos e naquilo que é mais crucial, a nossa coluna vertebral. Né? Então, o indivíduo que trabalha como carteiro, então além do risco biológico, ele já tem ali aquele risco do peso. Existem tabelas internacionais que classificam esse peso. Tá? Só para vocês terem uma ideia, abrindo um parênteses aqui, isso que eu estou falando já se aplica ao carteiro, ao atendente e ao OTT, né? Porque todos os três manipulam esse objeto. Né? O atendente ele recepciona isso lá na agência, ele trabalha, ele trata esse objeto, ele manipula várias vezes esse objeto até ele ser expedido. Depois a gente tem um outro profissional que trabalha fazendo a direção correta desse destino. E por fim, lá na ponta, o carteiro que manipula várias vezes até entregar para o cliente. Então, várias pessoas foram, então, alvo desse peso. Né? E existe uma tabela internacional, a tabela de NIOSH, tá? Que ela determina que um peso ideal para uma pessoa trabalhar com segurança, abre aspas, a própria tabela de NIOSH, ela classifica que essa segurança é para pessoas com uma certa normalização de músculo esquelética. Tá? Porque tem as diversidades, né, de cada um. Aí ela não se enquadra. Mas seria de 23 quilos. Então é uma tabela internacional que preconiza que seriam 23 quilos. O manual dos Correios, né, o nosso próprio manual, ele preconiza 30 quilos. Então nós já temos ali um valor maior do que se pratica fora do país. Né? Então só aí você já entende que já tem uma sobrecarga. E o que essa sobrecarga acomete, Alexandre? Olha, nós temos aí, se eu tenho uma postura inadequada, né, se eu não consigo permanecer numa postura que gere toda ali uma cadeia de relaxamento muscular durante o trabalho, eu trabalho tenso, eu trabalho com compressão nervosa. Aí você fala, compressão nervosa, o que é isso? O músculo, ele fica às vezes relaxado e tenso. Se eu tenho um músculo tenso, eu vou ter então uma compressão, ou seja, o músculo aperta o nervo. E isso faz com que você tenha aí uma sinestesia, que você tenha uma dormência. E essa dormência, tá, vai começar a gerar lesões. E às vezes são irreversíveis. Então, uma dessas lesões que podem ser geradas pela descarga de peso é a hérnia de disco. Né? Nós temos muitos e muitos e muitos incapacitados no país inteiro por essa patologia, por essa doença. Né? O que é a hérnia de disco? Nós temos dois ossos da vértebra e entre elas nós temos como se fosse ali um gel, né? Que nós chamamos de disco intervertebral. Ele é formado de 80% de água, o restante são sistemas nervosos, né? Então o que acontece? Quando o indivíduo ele começa a manipular a coluna, quando ele começa a inclinar-se para a frente, olha só, imagina que aqui eu tenho a parte anterior da pessoa, né? Tá o nariz, tá a boca, tá a barriga e aqui tá as costas.
O indivíduo ele agachou para pegar a caixa. Olha o que acontece com a coluna dele. Dá para você ter uma ideia de que há um pinçamento aqui na vértebra. E esse pinçamento na vértebra projeta o disco, né, para a região posterior. Só que aqui passa a medula, que é como se fosse uma caixa de marimbondo de nervos. Então, quando toca ali, já gera dor. Né? Então, nós temos uma hérnia. Então, a herniação, a herniar nada mais é do que sair do local. Né? E, à medida que essa herniação vai ficando mais grave, a consequência é muito pior. Então, nós já temos... Olha para você ver com pouco papo o tanto de coisa que a gente já falou. Sim, exatamente. Né? Então, risco biológico, risco químico, risco osteomuscular, sem falar que agora ele vai para a rua. Então, ele já está sujeito ao trânsito, ao estresse emocional. Às vezes, o cliente o trata de forma inadequada e isso já gera uma consequência emocional. Tem o risco de animais, né? Porque o cachorro não pode ver o carteiro que parece que ele é atraído por aquilo ali, dá uma vontade ensandecida de morder aquele ser amarelo. Né? Nós não entendemos, a ciência ainda não prova. Mas existe sim o risco, né, de animais e também o câncer de pele. Né? Os índices, nós fizemos um estudo, né, aqui quando direção do Sintect, né, na área de saúde do trabalhador, fizemos um estudo que apresentamos para a empresa. Na época, né, o estudo chegou a ser apresentado para a superintendência. Né? O nosso papel como sindicalistas, nosso papel como quem defende a causa do trabalhador é fazer o quê? É fazer o estudo, comprovar e entregar. Agora a empresa, ela cria suas políticas públicas para fazer com que isso chegue até o trabalhador. Não é? Ela tem o poder de caneta, ela tem o poder financeiro, ela tem o poder da decisão. O sindicato aponta o que tem que ser feito. E nós apontamos que precisávamos da entrega matutina, que precisávamos de protetor solar com um nível de proteção maior. Isso foi feito. A gente precisa reconhecer que toda unidade tem protetor e quando não tem, basta o gestor procurar o correto. Agora, se esse protetor solar é ruim, se o gestor deixou vencer os protetores sem entregar para os trabalhadores, aí é questão de gestão. Aí tem que resolver lá com a empresa. Mas o câncer de pele hoje, ele é sim, tá, uma realidade, né? E eu conversava com você no off, né, nos bastidores, que a minha esposa mesmo, ela começou uma manchinha no colo, né? Parecia ser uma espinha, algo normal, né? E cutucou ali e de repente aquilo desaparece, mas voltou novamente e voltou novamente. E quando nós fomos ao serviço de saúde, de fato era sim câncer de pele. Né? Graças a Deus já foi feita a cirurgia, né? Mas e se não fosse detectado? E se alguém não tivesse observado? Né? Então o câncer de pele entre nós, funcionários dos Correios, é algo que deve ser levado muito a sério. Né? E muitas vezes, por querer resolver o tempo de forma mais limitada, não, eu quero resolver agora, não, vou passar protetor solar, não, vou perder tempo com isso, não. A pessoa não entende que isso é uma medida de prevenção primária. Tá? No segundo momento eu explico o que é primário, secundário e terciário. Tá bom? Tá certo. Tá, e... Por exemplo, no caso dos carteiros, você já falou da questão de passar protetor solar e tal. E quanto ao peso, o que a empresa poderia fazer, então, para diminuir o risco de ter uma doença, de ter uma lesão muscular, uma lesão no osso, por exemplo? Seria, por exemplo, diminuir o peso dessa carga? Veja bem, não só o Correio, mas qualquer empresa brasileira, ela precisa respeitar as normas regulamentadoras, né? Então, para todo o tipo de atividade, há uma NR. Né? Por exemplo, vamos falar sobre CIPA, vai lá na NR5. Vamos falar sobre ergonomia, vai lá na NR15 e assim por diante. Você começa a trabalhar. E dentro dessas questões da ergonomia, tá, há algo muito importante, que nós precisamos sempre favorecer para que o peso articular seja substituído por alguma forma de engenharia. Por isso que a gente ama, né? Quando você vê as turmas de engenharia cheias, que a gente precisa de gente criativo, bolando sempre novas ferramentas para que o trabalhador execute com qualidade esse trabalho, mas com uma sobrecarga menor. Dentro dos Correios, eu posso falar isso, né, de 2011 para cá, quando eu comecei, houve um avanço.
Ah, é o ideal? Não é o ideal, porque o ideal é sempre estar em constante movimento, sempre estar observando o que está acontecendo e trocando o obsoleto pelo novo. Né? Um exemplo, uma bicicleta, uma bicicleta circular, né, que pesa horrores. Então imagina um carteiro com uma bicicleta super pesada, um cano totalmente desproporcional, além dessa carga que ele está trabalhando. Então isso, ao final do dia, essa pessoa está exaurida, ela não consegue. Então o que foi feito? Foi feito um projeto, mudou ali o layout dessa bicicleta, o material ficou mais leve, a bicicleta ficou mais leve, o cano então que era reto agora é um cano inclinado. Isso são posturas ergonômicas, né? Então unidades que nós às vezes temos aí nesse Brasil afora, não falo só a nível de Goiás, que teoricamente o indivíduo faz no peito e na raça. Ele não tem um carrinho de manipulação, onde ele pega essa encomenda e ao invés de colocar no chão para fazer movimentos, né, de flexo e extensão da coluna, ele já coloca aqui num carrinho que tem roda. Então se ele vai manipular daqui para ali, ele pega aqui no carrinho de manipulação e gira e leva. Então esses rodízios, esses carrinhos, né, carros mais adaptados, mais preparados para receber essas cargas, certamente é a única saída para esse trabalhador, então, não ser submetido a isso. Agora, eu preciso ser bem claro com todos aqui. Não adianta nada também, tá? Nós lutarmos como instituição de classe, né? O Sintect é muito atuante nessa área. Luta, a Fentect luta. Aí, a nível nacional, o Correio cria essas políticas de ergonomia. Com muita luta, chega nas unidades, o indivíduo não quer usar. Ah, não, eu não preciso. A vida inteira, essa expressão, a vida inteira é muito cara. A vida inteira, síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não pode acontecer isso. Porque se apareceu aquele carro, ele não está ali de enfeite, é para ser usado. Né? Se apareceu algo ali na moto que é diferente, ele precisa... A antena de proteção, por exemplo. É o caso das pipas, né? Que acaba matando as pessoas. Ah, não, mas atrapalha a minha visão, eu não quero usar isso, tal. Então, é um exemplo claro do que a gente está dizendo. É uma ferramenta aplicada que muitas vezes o indivíduo usa ela dobrada porque, não, deixou minha moto... Então, assim, nós precisamos entender que há muito que se melhorar a nível de ergonomia, tá? Mas hoje, por exemplo, as unidades maiores, né, que trabalham com encomenda, já tem paleteiras, né, paleteiras que funcionam, né? Porque não adianta nada a gente ter uma paleteira que a pessoa bomba ali 60 vezes e não sai do chão. Né? Então não adianta ter uma ferramenta obsoleta também quebrada, que é a mesma coisa de nada. Então, aí agora entra aquilo que eu ia te dizer na pergunta anterior. Na área da saúde, seja na medicina, na físio, na fono, na nutri, na psico, tudo envolve no conceito de saúde 3 coisas. Prevenção, o tratamento e a sequência. Nós chamamos de primário, secundário e terciário. O que seria, então, primário? Tudo que é prevenir. E eu sempre falo nas palestras que eu faço, né? A gente tem feito aí um trabalho muito legal com o SESC, né? Dentro de algumas empresas. E eu sempre falo, prevenir é melhor do que remediar. Então, tudo que você pode fazer para que a doença não chegue é melhor. Né? Então, se eu posso levantar um pouquinho mais cedo e fazer uma caminhada, né? Inclusive esse que vos falo, também preciso aplicar a mim. Não adianta nada só você falar e não fazer. Então, você precisa fazer uma caminhada, você precisa melhorar seus hábitos alimentares, né? Diminuir o sódio, diminuir o açúcar, diminuir a ingesta de bebida alcoólica, cortar o cigarro. Né? Eu costumo dizer que eu sou ultra radical nessa questão, porque a bebida alcoólica você pode fazer um controle, né? Cada pessoa tem seu limite, né? Até que o fígado separe, mas o pulmão não dá. Aí é uma questão de que você precisa um dia começar a projetar parar de fumar. Então nós temos a questão primária, tá? Que é a prevenção. Dentro da nossa conversa aqui, está lá o protetor solar. Usar o protetor todos os dias. É uma prevenção primária. Outra questão, Larissa. Chega a bota às vezes lá para o trabalhador. Vou falar às vezes, porque às vezes chega, às vezes não. Né? Mas chegou a bota, não, esquenta demais a minha canela, eu vou usar o tênis. Usa a bota. Porque isso é uma prevenção da doença, é uma prevenção da lesão. Né?
Ah, chegou uma jaqueta de couro para eu usar de manhã, não, mas eu não sinto frio. Mas aquilo ali nem sempre é para o frio. Às vezes para você, se acontecer o acidente, você não se machucar tanto. Então, esse é o prevenir, certo? Outra coisa, prevenção para os carteiros. A ginástica laboral ela não é mais praticável, né, dentro dos Correios. Bem, se ela é praticável, são poucas unidades. Na grande maioria ainda não é praticável. Tá? Parece que tinha um contrato com alguma empresa, esse contrato não é mais praticável. Se eu tiver errado, depois alguém pode me corrigir. Mas todas as unidades que eu passo, eu não vejo a ginástica laboral. O que é a ginástica laboral? Para muitos é uma perca de tempo. Entendeu? Para muitos é uma perca de tempo. Não, vou perder 15 minutos do meu dia. Mas se as pessoas entendessem o que as pesquisas mundo afora mostram, da importância da atividade física, as pessoas não falariam que vou perder 15 minutos, mas sim vou investir em mim 15 minutos. A ginástica laboral ela pode ser antes do trabalho, no meio ou de descanso, né? A inicial, a de pausa ou a de repouso. Não importa se você vai fazer o seu alongamento antes do trabalho, durante ou depois. Mas sempre que você iniciar o trabalho, chega ali, né, chega um pouquinho antes, porque diga-se de passagem, tá? À medida que ele entrou no trabalho dele, tá? E ele colocou lá, fez o ponto eletrônico, ou assinou o ponto, né, onde não existe ainda o ponto eletrônico, a partir daquele momento ele está em trabalho. E aí a ginástica laboral só pode ser feita se for oferecida pela empresa. Tá? Se não, ele precisa fazer isso antes do trabalho, ou na hora do almoço, ou após o trabalho. Tá? Mas eu estou dizendo o seguinte, se cuide. Chegou lá um pouquinho mais cedo, não está na hora de apertar ainda o ponto eletrônico ou acessar, né? Faça seu alongamento, alongue-se, estique as articulações, principalmente de punho, cotovelo, ombro. Isso aqui é um problema muito sério para nós. Porque as principais DORTs, né, ou dor do trabalho, elas acontecem em punho, as síndromes carpais ou túnel do carpo, as síndromes epicondilais ou epicondilites, né, as epicondilites que a gente tem, e aqui as lesões de ombro, que quando elas são implantadas, provavelmente nós vamos ter um afastamento. Porque são muitas lesões, geralmente gera cirurgia, gera uma reabilitação longa e dolorosa, pino. Então, tudo isso seria prevenido com um alongamento. A pessoa se alonga, ela faz o alongamento de todas, estica certinho, ela passa ali, ela faz o alongamento, coisa que a maioria das pessoas sabe. Mas e se a pessoa não sabe? Ela pode claramente procurar ajuda, né? Ela pode se informar com o gestor, como é que faz um alongamento? Se o gestor não sabe, ele vai falar com o SESMIT da empresa. Ele pode procurar o sindicato. Tem diretores que estão extremamente antenados quanto a isso, podem providenciar uma cartilha, alguma coisa para ajudar. O que não dá é para não fazer. Aí uma vez que ele, não vou fazer a primária, ele cai na secundária. A secundária já é quando tem uma doença instalada, tá? Nossa, começou com uma dorzinha, poderia ter resolvido com um alongamento. Não deixa o polegar de fora não, tá? Tem que pegar o polegar também. Para cima, faz o teste de Fallen, né, para você verificar se está tendo alguma compressão. Faz o teste de Fallen aqui, esse chama Fallen, tá? E esse chama teste de Fallen invertido, para você verificar se vai adormecer os membros. Tudo isso, se você não fez antes, você vai gerar agora uma doença. E essa doença você vai ter que tratar, seja ela com medicamento, exames caros, cirurgia. Tá. Então, eu não preveni, gerou a doença. E a doença, ela pode gerar quais cenários? Que seria, então, o terciário. O que a gente anseia, que é restabelecer completamente a saúde. Ou pode gerar sequela, que é quando a doença não tratada gerou sequela. Ou ela pode gerar o óbito. Então, ela pode tratar, ser curada, ela pode deixar sequela, ela pode levar a pessoa ao óbito. Né? Por exemplo, nós falávamos lá do cigarro. Né? Às vezes, por ansiedade, o trabalhador do correio, ele fumava. Mas a pressão está tão grande em cima dele, ele tem tanta meta para entregar. Antes ele entregava até 100 encomendas, agora está entregando 300 encomendas, a mesma pessoa. Ele tinha um bairro para fazer, agora são 10 bairros. Então a pessoa que é comprometida, que não é aquela pessoa que, para mim tanto faz, tanto fez, ele começa a querer continuar com os mesmos resultados.
Mas ele tem que entender que ele é uma máquina biológica. Sim. Ele é limitado. Então, às vezes, ele vai para o cigarro, às vezes ele vai para o álcool. Não é? E quando nós temos uma patologia instalada pelo cigarro, por exemplo, um câncer de pulmão, geralmente as consequências são avassaladoras. Né? E nós temos perdido Brasil afora excetistas com câncer de pulmão. Né? E nós precisamos resolver essa questão. Então, essa aí é o panorama da saúde. Primário, prevenção, secundária quando tem doença e terciário. Espero que ninguém chegue no secundário, se Deus quiser. Certo. Alexandre, eu achei super importante você falar isso, da questão que muitas vezes o sindicato briga pela instituição de colocar EPI, de dar uma condição melhor de trabalho para os trabalhadores. A empresa acaba colocando, e aí não só os Correios, qualquer outra empresa, Sim. mas chega lá e o trabalhador não usa. Isso é uma questão que a gente também precisa trabalhar, né? Principalmente aqui no plantão etista, mas também em outros momentos, é de conscientizar essas pessoas. E você conscientizar o seu colega, por exemplo, igual o protetor solar. É essencial e a gente sabe que muitas pessoas não usam, né? Sim. Igual você falou da questão da ginástica laboral. Realmente, às vezes a pessoa pensa assim, eu vou perder 15 minutos, sendo que poderia estar trabalhando, adiantando o meu trabalho. E não é uma questão de saúde e que, infelizmente, as pessoas ainda não se dão conta disso, né? Eu testemunhei várias situações, só que nós, lá na academia, lá na universidade, nós já somos preparados para isso. Uhum. Né? O médico, o físio, o educador. Aí agora entra um novo agente nessa nossa conversa, que é o educador físico. Né? Sim. O educador físico, geralmente, é quem vai nessas frentes de trabalho. E ele é preparado para isso, né? Porque tem que ser algo espontâneo e prazeroso, porque para você ter uma boa ginástica laboral, o fator eu quero, o fator querer, ele é muito importante, tá? Até para que seja um momento prazeroso e um momento que até alguma endorfina seja liberada ali depois daquele exercício, gerando um certo prazer, um certo alívio para essas tensões, né? Mas eu já vi várias vezes unidades que naquela época, há uns anos atrás, tinham alguns profissionais, se não me falha a memória do César, não tem que confirmar, mas a pessoa chega ali e fica, pessoal, vamos fazer ginástica laboral? As pessoas continuam sentadas como se não tivesse amanhã, entendeu? Vamos lá, pessoal, vamos fazer ginástica laboral? Cri, 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 aí 2, 3, para não gerar um constrangimento, sabe? Mas a pessoa não tem um pensamento de que está envelhecendo. Uhum. Né? Hoje está todo mundo muito bonito, a pele está toda esticadinha, está tudo certo, mas quando o tempo chegar, tudo que nós estamos fazendo agora vai mandar a fatura, certeza. Entendeu? Certo. Então, esse foi a nossa edição sobre saúde do trabalhador aqui no Plantão Etista. Eu quero agradecer a presença do Alexandre e te convidar para retornar outras vezes aqui, Alexandre. Eu que agradeço, muito obrigado a todos. E lembrando, pessoal, falar de saúde nem sempre é só falar de flores, né? A gente precisa falar dessas situações que são graves. E, se Deus quiser, num outro momento, a gente vai tratar de outras questões mais sérias sobre a saúde do trabalhador.